Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em apenas um dia. Para a maioria, eu era apenas o zelador da empresa, o homem invisível que varria os corredores, limpava as salas e garantia que tudo funcionasse silenciosamente. Eu sempre gostei da minha rotina simples. O trabalho era honesto, discreto e me mantinha fora de problemas. Mas naquele dia, tudo mudaria. Era uma tarde comum no escritório da multinacional em São Paulo. O ar-condicionado falhava constantemente e as máquinas do prédio rangiam como se reclamassem da sobrecarga de trabalho. Eu estava passando pelo corredor principal quando ouvi gritos e um barulho ensurdecedor vindo do setor administrativo. Corri sem pensar duas vezes. Um acidente havia ocorrido. Uma das salas de servidores estava pegando fogo devido a um curto-circuito e várias pessoas estavam presas dentro. No instante em que entrei, vi o caos. Fumaça densa, pessoas gritando e tentando sair, equipamentos caindo e faíscas voando pelo ar. Meu coração disparou, mas não havia tempo para medo. Corri para dentro, guiando colegas pelo corredor, ajudando a carregar quem não conseguia andar, abrindo portas emperradas e segurando o fio da coragem quando a fumaça quase me sufocou. Naquele momento, eu não era mais apenas o zelador. Eu era alguém que precisava agir para salvar vidas. Quando tudo terminou, os bombeiros chegaram. O fogo foi contido e as pessoas estavam a salvo. Recebi olhares surpresos e aplausos tímidos de alguns colegas, mas nada comparado à repercussão que viria depois. A imprensa começou a ligar, a notícia se espalhou e, de repente, o zelador invisível tornou-se herói nacional. Mas havia algo que ninguém sabia, algo que mudaria tudo. Meu vínculo secreto com o CEO da empresa, um homem que poucos viam como humano, mas que, de maneira inesperada, tinha um plano para mim, um plano que ninguém imaginava. Ele me chamou para seu escritório no dia seguinte. O coração disparou novamente, mas desta vez por uma mistura de ansiedade e desconfiança. Ele olhou para mim com aquele ar imponente e quase intimidador, mas com um sorriso que ninguém mais tinha visto. E então disse algo que me deixou sem palavras. Você sempre foi mais do que aparenta. Eu sabia desde o início que você seria a chave para salvar esta empresa. Naquele instante, percebi que minha vida estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que simples heroísmo. Ele tinha planos e eu era a peça central, mas não para ajudar, para vingar-se de todos que subestimaram a empresa e o seu poder e para mostrar que até o mais invisível pode mudar o destino de todos. Nos dias que se seguiram, percebi que ser herói público trazia mais atenção do que eu poderia imaginar. Repórteres ligavam para o meu celular, redes sociais explodiam com mensagens e a empresa parecia caminhar sob holofotes que eu nunca quis. Mas, enquanto o mundo me aplaudia, dentro da empresa, a tensão crescia. Alguns colegas me olhavam com desconfiança, murmurando sobre minha proximidade repentina com o CEO, como se eu tivesse entrado em um jogo que não entendia completamente. Foi nesse ambiente de tensão que o CEO começou a me instruir. Ele me revelou detalhes que ninguém mais sabia. As decisões corruptas e egoístas de alguns executivos que colocaram a empresa à beira do colapso, contratos falsos, manipulações financeiras e a arrogância de quem acreditava que estava acima de todos. Ele me disse que havia confiado em mim desde o início, que viu algo que ninguém mais enxergava: coragem, inteligência e a capacidade de agir sem hesitar. Mas o que ele realmente queria era que eu me tornasse a peça-chave para uma vingança meticulosa. Expor aqueles que tentaram roubar a empresa e humilhá-los publicamente, sem que pudessem prever. Minha mente fervilhava de emoção e dúvidas. Eu tinha sido um homem simples, invisível, e agora me encontrava no centro de um tabuleiro corporativo, onde cada movimento poderia significar vitória ou destruição. Comecei a investigar os executivos problemáticos, reunindo provas, entendendo suas rotinas, descobrindo suas falhas. Cada detalhe que eu coletava era combustível para a vingança que se desenhava silenciosa, mas poderosa. Em paralelo, precisei lidar com o peso humano disso tudo. Alguns colegas que eu admirava estavam comprometidos nas falcatruas, mas outros eram inocentes, apenas marionetes nas mãos da ambição. Cada decisão era um teste de caráter, de paciência e de estratégia. Eu precisava ser frio quando necessário, mas humano quando exigido, para que a vingança fosse justa e eficaz. Enquanto a estratégia se desenrolava, comecei a perceber a transformação dentro de mim. O homem que varria corredores, que limpava salas e passava despercebido, agora era alguém que manipulava informações, planejava movimentos e conduzia situações delicadas. Mas, acima de tudo, estava aprendendo a lidar com o poder que me fora dado. O poder de mudar vidas, de expor fraudes e de forçar uma reviravolta monumental. O ponto mais difícil foi quando precisei confrontar diretamente alguns colegas. A tensão era quase insuportável. Cada conversa, cada reunião secreta, tinha a sensação de caminhar sobre um fio de navalha. Um passo em falso e toda a operação poderia ruir. Mas eu persistia. Cada sorriso falso que recebia deles escondia uma verdade que eu tinha em mãos. Cada documento que analisava trazia a prova que eu precisava para o momento certo. A paciência, que sempre foi meu maior aliado, estava sendo testada como nunca antes. E foi nesse clima de tensão e estratégia que percebi o quão
quão poderosa poderia ser minha posição. O herói público, o zelador que todos subestimaram, agora tinha em suas mãos a chave para a vingança definitiva. Mas ainda não era hora de agir. Cada movimento precisava ser perfeito, cada detalhe meticulosamente calculado, para que, quando o momento chegasse, ninguém tivesse chance de escapar da justiça que eu conduziria. O dia que mudou tudo começou com um alarme abafado, aquele som agudo que mexe no corpo mesmo antes da mente acordar. Era madrugada, eu estava no prédio para checar as máquinas, a rotina que me dava paz, quando ouvi um estampido vindo do setor financeiro. Corri sem pensar. À minha frente, uma sala estava em completo caos, computadores virados, papéis espalhados, portas arrombadas. Alguma coisa havia explodido a segurança digital da empresa. Alguém tinha tentado apagar rastros e destruir provas. Meu estômago virou. Tudo o que eu e o CEO estávamos juntando corria perigo real de sumir. No foco das luzes de emergência, encontrei o rosto de um dos diretores que eu havia investigado. Pálido, suado, tentando controlar um servidor queimando como se aquilo fosse apagar sua culpa. Ele me fitou e por um segundo havia pânico e uma admissão muda ali. Eu percebi então que não era mais uma guerra de papéis e segredos. Havia se tornado uma batalha por sobrevivência institucional. E eu, o zelador que ninguém notava, precisava agir rápido. Liguei para o CEO antes mesmo de pensar 2 vezes. A voz dele, do outro lado da linha, estava baixa. Você foi exposto? Eu consegui perguntar. Ele respirou e eu ouvi a tensão. Fomos atacados, disse. Alguém tentou destruir o que temos. Vá ao cofre. Traga o backup offline. Era como se tivéssemos um pacto silencioso. Eu, com minhas chaves e jeitinho de quem conhece cada parafuso do prédio. Ele, com a visão e os recursos. Saí correndo. Cada degrau era uma oração. No caminho, encontrei a segurança do turno da noite. Temos um incêndio no setor financeiro. Preciso que acompanhe, gritei. Eles olharam para mim, o zelador com as mãos ainda sujas de graxa, e decidiram hesitar. Mas a urgência me deu força. Empurrei a porta do cofre, senti a chave girar, e lá estava. Uma caixa metálica com discos rígidos e um pendrive que eu mesmo havia escondido dias antes, seguindo a orientação do CEO. Aquilo era o que podia salvar a verdade. O suor escorria pelo meu rosto. Meus pulmões ardiam não só pela fumaça, mas pelo peso da responsabilidade. Quando saí com o backup, percebi que não era apenas a empresa que estava ameaçada. Era a reputação de muitas pessoas que mereciam justiça. Aquele diretor corrupto me encarou com ódio e medo. E no seu olhar, eu vi a confirmação de tudo o que eu havia descoberto. Não eram apenas erros, era roubo, manipulação, traição. Eu não tinha mais espaço para dúvida. A hora de agir tinha chegado. Voltei ao escritório do CEO com o material em mãos. Ele abriu a gaveta, tirou um envelope e me entregou um cartão pequeno, com um número de um contato que eu nunca esqueceria. Se algo acontecer comigo, você sabe o que fazer, ele falou. Havia algo de paternal na voz dele. Não era apenas estratégia. Havia por trás de tudo um reconhecimento humano. Ele confiava em mim de uma forma que ia além do trabalho. Aquele gesto me deixou comovido e terrivelmente consciente do risco. No dia seguinte, já com a imprensa mais calorosa do que nunca, eu vi o plano começar a se desdobrar. Vazamentos estratégicos foram feitos não por vingança destrutiva, mas por um corte preciso que expôs os criminosos internos sem devastar os inocentes. As conversas que eu e meus aliados orquestramos, documentos entregues a auditores externos, e-mails encaminhados a órgãos reguladores, começaram a corroer a base dos culpados. Eu me lembrava nitidamente do momento em que um dos executivos percebeu que não teria como apagar aquilo. Suas mãos tremiam, a máscara caiu. Mas nem tudo foi limpo. Houve traições inesperadas. Um amigo que eu acreditava leal virou as costas por medo. Um CCTV que eu contava para me proteger estava com falha proposital. Foram golpes baixos que me cortaram mais fundo do que qualquer dificuldade física. À noite, sozinho na copa do prédio, eu chorava baixinho. Não era só pelo que eu havia perdido. Era pelo que a maldade humana fazia com a confiança entre pessoas. E ainda assim, uma chama de determinação queimava em mim. Aquilo não seria em vão. O ponto culminante veio quando o conselho da empresa marcou uma reunião extraordinária. Ali, sob os olhos de advogados, jornalistas e acionistas, o CEO se levantou e começou a falar. Eu estava na primeira fila, observando cada micro-reação. Ele revelou com provas que eu ajudara a coletar as fraudes e as manipulações. Alguns rostos no auditório mudaram de cor. Outros, que riam com desdém, agora tremiam. Naquele instante, senti uma mistura estranha de vitória e tristeza. Vitória porque a verdade começava a vingar-se. Tristeza porque isso custou amigos e sonhos. E então veio o silêncio. O CEO apontou para mim, não em holofote de glória, mas com a firmeza de quem entrega a uma peça-chave o reconhecimento que ela merece. Sem ele, nada disso viria à tona, disse. A sala explodiu em murmúrios. Eu, que sempre limpara as sombras, senti os olhos de todos sobre mim. E junto deles, o peso de escolhas que não foram apenas minhas. Percebi ali que a vingança que estava sendo preparada não era só contra os corruptos, era também contra a indiferença que permitira que tudo acontecesse. Quando saí daquela sala, o barulho
barulho das câmeras parecia distante. Por dentro, eu era um homem diferente, marcado, mais duro, mas também mais inteiro. A vida me trouxera ao limite, e eu havia respondido. E enquanto o mundo esperava a resolução final, eu sabia que ainda havia passos a dar, passos que pediriam coragem e talvez sacrifício. Nos dias seguintes ao escândalo, percebi que a fama de herói trazia não apenas reconhecimento, mas também uma pressão silenciosa que esmagava qualquer descanso. Jornalistas e câmeras estavam por todos os lados, mas eu não estava ali para aplausos. Estava ali para garantir que a justiça fosse feita. Cada passo meu precisava ser calculado, cada palavra medida. Eu tinha descoberto que a verdadeira batalha não era apenas contra os corruptos, mas contra o sistema que permitia que eles existissem. Comecei a reunir os aliados que confiaram em mim, os ex-funcionários injustiçados, os colegas que, como eu, sempre se sentiram invisíveis. Juntos, desenhamos o caminho final da vingança. Não seria apenas expor erros, mas derrubar toda a estrutura de arrogância que permitiu que a ganância e a traição florescessem dentro da empresa. A tensão era enorme, mas havia algo de libertador nisso. Cada plano executado com precisão aumentava a certeza de que o mundo corporativo nunca mais veria a CEO e seus cúmplices da mesma forma. Ao mesmo tempo, precisei lidar com meu lado humano. Alguns desses aliados eram pessoas que eu admirava, mas agora estavam sobrecarregadas de medo e dúvida. Muitos questionavam se tudo isso valia o risco. Inclusive para mim, eu senti medo, solidão e responsabilidade esmagadora. Mas aprendi que a vingança verdadeira não é apenas a punição, é também estratégia, paciência e coragem para carregar a verdade. Cada noite em claro, cada decisão calculada era um investimento para que a justiça finalmente prevalecesse. Enquanto avançávamos, percebi como minha própria transformação acontecia. O zelador humilde, aquele que ninguém notava, agora era alguém que controlava informações cruciais, que entendia o poder da verdade e da paciência. Eu aprendi a ser frio quando necessário, mas humano em cada decisão que envolvia inocentes. E percebi também que a verdadeira força não estava no título ou no uniforme, mas na consciência de que nossas ações, por menores que pareçam, podem mudar destinos inteiros. E então, chegou o dia em que tudo deveria ser posto à prova. A reunião final do conselho, onde todos os envolvidos seriam confrontados com provas irrefutáveis. Eu estava nos bastidores, observando cada reação, cada tentativa de disfarçar medo ou surpresa. Senti meu coração disparar ao ver os rostos dos culpados se contorcendo diante da inevitabilidade do que havíamos preparado. A sensação era estranha, misto de triunfo e de pesar, porque cada exposição vinha acompanhada de consequências que não podíamos controlar totalmente. Foi nesse momento que entendi a dimensão da minha vingança. Não era apenas pessoal, não era apenas pelo reconhecimento tardio ou pelo orgulho ferido. Era a demonstração de que mesmo os invisíveis, os que ninguém vê, têm poder quando entendem a verdade, quando unem forças e agem com inteligência. A vingança se tornava mais do que justiça. Era a revelação de que o que parece pequeno ou insignificante pode, na hora certa, virar o mundo de cabeça para baixo. O dia finalmente chegou. A sala do conselho estava repleta de tensão. Cada cadeira ocupada por aqueles que até então pensavam ser intocáveis. Eu estava ali, não no palco principal, mas observando de um canto, onde a pressão parecia mais pesada. Era minha vez de agir, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que questionava. Será que a vingança, mesmo sendo justificada, poderia realmente curar o que aconteceu? A verdade é que não importava. A justiça seria feita e eu era a chave que traria à luz. O CEO levantou-se primeiro, como se já soubesse que aquele momento seria um divisor de águas. Ele olhou para a sala com um olhar desafiador, mas também carregado de um certo alívio. O peso de anos de manipulação estava prestes a cair sobre os culpados. Ele fez uma pausa, olhou para os rostos que já começavam a se contorcer de medo e disse as palavras que todos temiam ouvir. Este homem, o zelador que muitos de vocês subestimaram, é a razão pela qual estamos aqui hoje. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Foi então que ele começou a expor tudo, cada fraude, cada mentira, cada falha de gestão. Mas não era só a verdade que estava sendo revelada. Era o jogo, a habilidade estratégica, a paciência com que tudo foi orquestrado para aquele momento. O diretor de finanças, aquele que me fitou com ódio durante o incêndio, agora estava suando, tentando controlar sua expressão, enquanto as provas de sua corrupção eram apresentadas uma a uma. As palavras do CEO cortavam como facas afiadas, mas o que realmente me fez sentir que a vingança estava completa foi ver o desespero no rosto dos outros culpados. Eles sabiam que a queda era iminente. A sala estava fervendo. Alguns tentaram se justificar, outros estavam paralisados, mas a verdade era implacável. O final já estava escrito. O CEO não só desmantelou a farsa, como também fez questão de expor o que muitos no conselho sabiam, mas nunca haviam ousado falar. E ao final, quando os responsáveis começaram a ser afastados, os rostos daqueles que acreditavam estar acima de tudo e todos desapareceram em um mar de humilhação. Mas o mais surpreendente, o momento
momento que realmente selou tudo foi quando o CEO me olhou em meio ao caos e disse: sem ele, nada disso teria sido possível. Ele não é apenas o zelador, ele é a razão pela qual esta empresa será salva. Foi ali que finalmente percebi o impacto daquilo tudo. Não era só sobre a minha vingança pessoal, era sobre corrigir algo muito maior, sobre dar a volta por cima e fazer justiça de uma forma que ninguém imaginava. Eu, o homem invisível, agora tinha uma história que ninguém esqueceria. E ao sair daquela sala, vendo os culpados levados embora, uma sensação de paz se instalou em mim. Não havia mais necessidade de revanche. Eu tinha cumprido minha missão e sabia que no final, minha integridade, minha paciência e minha coragem tinham sido mais fortes do que qualquer poder que eles tivessem.